Eu peço aos irmãos que possamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E vamos orar. Eu não sei se acontece aí em tua casa, na minha acontece que, por vezes, principalmente as famílias que têm filhos, é um desafio nós mantê-los quietos, não é? Que eles fiquem atentos, mas que neste momento nós possamos ministrar sobre eles, demonstrar-lhes a importância da palavra, a importância de sermos edificados. Não é o Pedro que está a falar, quando é o outro pregador que está aqui, não é esse pregador que está a falar, nós somos apenas meios, instrumentos. É Deus que fala na sua palavra. Então que assim seja sobre as nossas vidas, nas nossas casas. Não vamos pensar no que está a seguir, não nos vamos distrair. Que haja em nós uma reverência, que haja em nós uma humildade, um querer ser edificados, o estar atentos. Sabem, às vezes, numa mensagem de 45 minutos, fica uma palavra. Mas, meus irmãos, se aquela palavra tiver sido como uma dinamite, um dínamos na nossa vida e puder mudar alguma atitude nossa para glorificar a Deus, que bom, que assim seja. Nem que seja uma palavrinha. Porém, se estivermos desatentos e nem uma palavra ficar, nós vamos sair da mesma forma que entramos. Vazios, não edificados. Então que neste momento tu possas fechar os teus olhos e tu possas dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo através da tua palavra. E é isso que nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta pérola, esta riqueza que é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos instrui, que nos consola, que nos edifica. Esta palavra, Senhor, que tantos irmãos nossos que confessam o teu nome, que proclamam a fé em ti, não podem abrir livremente, não podem falar dela livremente, não podem lê-la em praça pública, mas nós podemos, Senhor. Então, Senhor, que nós possamos valorizar, dar valor a este tesouro, Senhor. É este tesouro colocado em vasos de barro, que somos nós, Senhor. Mas que a tua palavra habite ricamente em cada coração, em cada mente, e ela gere transformação. É isso que nós te pedimos esta manhã. Em cada casa, Senhor. Que a tua palavra possa penetrar os corações. Tu sabes, Senhor, aquilo que cada um precisa de ouvir. Tu sabes, Senhor, melhor que nós mesmos, cada área da nossa vida precisa de ser transformada. Tu és, Senhor. Tu és o único que podes fazer isso em nós. Então, que nesta manhã, Senhor, tu possas fazer isso aqui. Tu possas fazer isso em cada casa, no nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O tema desta mensagem de hoje é Jesus, o Amém de Deus. Jesus, o Amém de Deus. E nós vamos perceber através deste texto como é que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Como é que Jesus é o sim a todas as promessas. Como é que Jesus ele próprio se intitula o Amém. Tantas vezes nós dizemos Amém.
E se calhar muito poucas vezes nós sabemos o significado real e a importância e a profundidade desta expressão. Amém. Sabem? O ser humano é inerente a todo o ser humano que ele necessite de algo em que se apoiar na sua vida. Que ele necessite de fundamentos, de princípios, de valores, que na sua caminhada, na sua vida, de uma forma geral, independentemente da sua circunstância, ele queira sentir conforto, ele queira sentir paz, ele queira sentir alegria. Tantos buscam a felicidade, não é? A felicidade é o que mais se calhar nós ouvimos falar. A prosperidade, a realização, a sabedoria. São tantos pilares, são tantos fundamentos que um ser humano, se parar para pensar, sem ele até dar conta, ele procura no seu dia-a-dia. Quando ele faz planos daquilo que gostaria de ser, daquilo que quer estudar, do emprego que quer ter, da necessidade que ele tem de constituir família, ele está à procura desses fundamentos, ele está à procura desses pilares. E isso é legítimo. Mas se há coisa que esta pandemia ela veio provar e pôr à prova e questionar, foi exatamente os fundamentos. Foi exatamente os valores. Onde nós temos, onde a humanidade tem posto a sua vida, a sua crença, as suas crenças de coração, que elas batalham dia após dia. Algo que se achava, se calhar tanta gente achava que dificilmente poderia acabar, dificilmente poderia acontecer. Empregos, liberdades, até família. Famílias que se têm destruído à conta desta situação. Dinheiro, negócios. Atualmente no meu trabalho eu falo com algumas pessoas, alguns empresários que me dizem, a expressão que é mais comum é: Pedro, vamos ver no que é que isto vai dar. Vamos ver. Alguém que há um ano atrás eram empresas sólidas, eram empresas que iam de vento em popa, exportadoras, empresas que jamais lhes passaria pela cabeça que uma situação destas pudesse pôr em causa. Mas realmente os fundamentos foram questionados. Os fundamentos começaram a ser abalados da humanidade. E não muito diferente disto, o Filho de Deus, o crente, aquele que confessa o Senhor como Senhor e Salvador, confessa Jesus, que professa a fé em Jesus, aquele que tem a sua palavra, a palavra de Deus, como na sua vida, como algo inequívoco, como autoridade. O Filho de Deus também procura esses fundamentos. Como uma casa. Quando nós pensamos em segurança de uma casa, nós pensamos primeiramente em quê? Nos alicerces da casa. Se há dúvida quanto à segurança de um prédio, a primeira coisa que uma equipa de engenharia vai ver é quais são os fundamentos. De que forma foram feitos aqueles alicerces? Que profundidade é que têm aqueles alicerces? E com o crente não é diferente. E nós, por esta palavra que nós vamos ler, nós entendemos que realmente a vida do crente, muito além dos fundamentos que o mundo prega, muito além dos valores que se acham imutáveis ou dificilmente acabam ou podem ser abalados, e que a pandemia veio provar o contrário, o Filho de Deus, o crente, ele sustenta a sua vida em algo que se chama as promessas de Deus. Promessas essas que são divinas, que não são terrenas, que nenhuma pandemia, nenhuma tempestade, nenhum sismo, nenhum tsunami, nenhuma crise financeira podem abalar. Porque elas não foram feitas pela boca humana.
Então perguntam vocês, mas pastor, então o que é que acontece? Porque é que o crente tantas vezes ele não vive com base nessas promessas? Por uma razão muito simples. Porque na verdade, na maioria das vezes, nós conhecemos as promessas de forma superficial. E nós não as adotamos, não as praticamos na nossa vida. E Paulo, neste texto, ele vem dizer o seguinte, no versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele, Jesus Cristo, o sim. Porquanto também por ele, ou seja, por Jesus Cristo, é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Que coisa gloriosa. Eu vou ler outra vez. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Sabem? As promessas, o crente que vive a sua vida com os fundamentos, alicerçado nas promessas de Deus para a sua vida. Ele é um crente inabalável. Ele é um crente inabalável porque ele sabe que as suas promessas, os seus fundamentos, embora aqui ele ainda esteja aqui nesta terra, os seus fundamentos, eles são divinos. Eles são eternos. E eles não falham. Nenhum sismo pode abalar. Charles Spurgeon tem uma frase muito engraçada, ele diz: nada é tão excelente, tão precioso e tão doce como uma promessa. Olha a profundidade. Nada é tão excelente, tão precioso, tão valoroso e tão doce como uma promessa. Porque as promessas de Deus trazem isso para a vida do seu povo. Conforto, doçura, afago à nossa alma, descanso e tantas outras características são as promessas de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta de 2 a Coríntios, e neste versículo específico, ele está aqui numa autodefesa. Porque na realidade, ele deveria ter ido visitado 2 vezes a igreja de Corinto. E os planos se alteraram. Vocês podem ver isso no início do capítulo 2. Que os planos alteraram-se. Por algum motivo, os planos se alteraram. E ele não conseguiu fazer essas 2 visitas à igreja de Corinto. E vozes se levantaram na igreja de Corinto, chamando de enganador. Daquele que diz uma coisa, mas depois faz outra. E Paulo teve necessidade de escrever este versículo de uma forma tão profunda e tão bela ao mesmo tempo. Em que ele diz que ele, como homem, ele é falho. E as coisas podem mudar. As coisas podem cambiar. Mas Deus, nas suas tantas e quantas promessas, cumpre em Cristo tudo aquilo que está decretado, toda aquela que é a sua vontade. Ou seja, as promessas que estão estabelecidas, elas nunca vão além daquilo que é o plano que Deus tem decretado para a vida de cada um de nós. E Paulo explica isto à igreja. Quando ele diz o seguinte: olha, eu não sou enganador, essa é a resposta que ele dá. Eu não sou enganador, nem o tema da minha pregação, o motivo, o assunto, a minha mensagem é enganadora. Porque ela fala de Jesus Cristo, aquele que é o Amém, aquele que é o verdadeiro, aquele que é o sim de Deus. Então ele transporta toda a globalidade da palavra da boca de Deus, cumprindo-se em Jesus Cristo, no Amém. Então quando nós dizemos Amém, nós estamos a dizer: sim, Jesus, tu cumpriste.
Sim, Jesus, tu me chamaste. Sim, Jesus, faz em mim. Esse é o significado do cumprimento da promessa. E o amém, ele é um termo muito interessante, porque o amém é um termo que vem já do hebraico. E ele não teve uma tradução, como tantas outras palavras. E é curioso que o amém, quando nós pensamos e quando nós lemos amém, ou nós proferimos amém, nós estamos a dizer certo, com certeza, verdadeiro, eu creio que assim seja. E este é o significado global do amém. Mas é muito interessante porque o radical da palavra amém no hebraico quer dizer firmeza. Firmeza. Então, quando nós dizemos amém a um texto, quando nós ouvimos uma mensagem e nós dizemos amém, nós estamos a dizer eu estou firme, eu estou de acordo. Mas não é só apenas estar de acordo como eu creio nisso que está a ser falado. Eu estou firme e me movo em função dessa palavra. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Jesus na cruz foi isso que ele veio dizer. Quando Jesus disse tetelestai, está consumado, foi um amém. Foi o sim ao plano de Deus para a salvação daquele que crê. E por isso Jesus é chamado de amém. E Paulo faz essa abordagem aqui. É curioso que nós vemos na palavra o amém, e nós vemos lá, por exemplo, em Neemias 8:6, que o amém aparece frequentemente no fim de orações e de doxologias, que são enaltecimentos a Deus, são poesias a Deus. Fala sobre a grandeza, expressões que falam a profundidade da riqueza, quando se fala da grandeza e do caráter, dos atributos de Deus, e depois termina com amém. Em Neemias 8:6 diz o seguinte: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, o rosto em terra. Salmos 41:13 diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Sabem, sempre aparece nesta fórmula de afirmação ou de exclamação, em que nós ficamos extasiados quando a palavra de Deus é proferida sobre nós. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor. A igreja foi adotando alguns jargões. Quando o pregador pergunta, amém, irmãos? Na realidade, não está na Bíblia. Nunca o amém, ele aparece na Bíblia como uma pergunta, ou uma resposta a uma pergunta. Foi algo que a igreja foi adotando. São vícios de comunicação que eu próprio também uso. Mas que na realidade, quando nós estudamos o significado do amém e em que contexto e de que forma é que ele é aplicado, ele nunca é uma resposta a uma pergunta. Porque senão nós estaríamos a dizer que aquilo que é proferido pela boca do pregador ou de alguém que diz amém, é como se a palavra não fosse suficiente e ele precisasse que tivesse o acordo da parte do ouvinte. Então o amém não tem significado. O amém é algo que nós livremente, extasiados, tocados pela palavra de Deus, como foi aqui quando Esdras leu a lei e o povo disse, prostrado, em reverência, amém e amém. Nós vemos muito isso nos Salmos também. Termina com amém. Como se fosse um selo. E este selo é Jesus Cristo. É o selo do Espírito, é o amém, o sim. Então tem este significado. É muito importante que nós entendamos, irmãos, como igreja, quando nós dizemos amém, às vezes até algumas brincadeiras que os pregadores fazem, dizem uma coisa ao contrário e diz amém, e o povo amém. E o pessoal diz não amém. Não é? Porquê? Porque às vezes nós dizemos o amém de uma forma leviana. Às vezes dizemos o amém sem saber o que é que estamos a concordar com o quê exatamente. Mas será que aquilo que estamos a ouvir vai ter efeito na minha vida ou não? Então que a partir de hoje nós possamos ter este entendimento. Jesus é o amém de Deus.
É o sim de Deus a todas as promessas na nossa vida. Ele cumpriu na cruz. Ele cumpriu na cruz. Ele cumpre hoje e cumprirá no fim dos tempos as promessas de Deus sobre todos nós. O próprio Jesus, ele faz uso deste amém. Quando Jesus, por exemplo, em Mateus 17 diz: em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Ou então em João 5,24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. No fundo, o que Jesus está a dizer, quando tu trocas este verdade em verdade, sendo que amém quer dizer verdade, Jesus está a dizer: amém e amém eu vos digo. Amém e amém. Em verdade, em verdade. É este que vos fala. Este, Jesus, eu sou a verdade. Então é isto que Jesus está a dizer. Quando ele te diz em verdade, quando tu lês o texto, diz em verdade vos digo. Jesus está a dizer: olha, eu te digo isto porque é a vontade de Deus para a tua vida. E eu confirmo isso. Onde é que Jesus confirmou? Na cruz. No sangue que escorreu do seu sacrifício. Foi a confirmação, foi o selo para as promessas para a tua vida. E isso é uma verdade muito, muito poderosa. O próprio Jesus, em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, quando ele escreve naquelas 7 cartas às igrejas, à igreja de Laodiceia, olha que interessante como é que ele introduz esta carta. Ele introduz esta carta a dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do amém. Estas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano, noutras traduções está o princípio da criação de Deus. Aquele que estava no princípio, João 1. Aquele que era Deus, aquele que estava com Deus, aquele que testemunhou, aquele que participou, que executou a obra da criação. Esse é o amém. Então, quando nós paramos para pensar e olhamos para esta quantidade enorme de promessas que estão na Bíblia, nós entendemos algo poderoso. Que Deus estabeleceu as suas promessas para o seu povo. Que Jesus as cumpriu e cumpre dia após dia. E o Espírito Santo, e Ele sela em nossos corações essas promessas. Então resta aquela pergunta constrangedora para nós. Porquê então nós, tantas vezes, como filhos de Deus, como destinatários das promessas de Deus, porquê nós tantas vezes vivemos como se elas não existissem? Ou então vivemos como se elas fossem inalcançáveis. Nós até sabemos, conhecemos, alguém nos falou dessas promessas, nós ouvimos, mas elas parecem tão inalcançáveis que nós vamos nos frustrando. Porque nós vamos desacreditando nessas promessas. Porque dúvidas vão nascendo no nosso coração. Se calhar não é para mim. Se calhar não são para a minha família. Se calhar isso era noutros tempos. Se calhar isso não é para agora. E dúvidas vão tomando conta do coração dos filhos de Deus, do povo de Deus, como é histórico, biblicamente. E nós vamos vendo as promessas de Deus, ao invés de se cumprirem e de nós agirmos em função e nos movimentarmos em função das promessas, nós vamos vendo as promessas como uma miragem. Como algo que está escrito, a gente sabe, não sabemos bem onde sequer, mas sabemos que está escrito que Deus em algum tempo, na era da história cronológica da humanidade, Ele escreveu, deixou escrito, mas vemos como uma miragem. E começamos a viver muito mais em função daquilo que são as promessas do mundo, das notícias, das coisas que acontecem, da promessa de promoção de um patrão, da promessa de melhoria de alguma condição, e o nosso foco subtilmente, muito subtilmente, ele vai se afastando daquilo que realmente são os fundamentos. Lembram-se como começamos?
dos fundamentos. Só que há aqui um detalhe muito perigoso, irmãos. É quando os nossos olhos, a nossa vida começa a ser edificada em promessas humanas, do mundo, por mais bem intencionadas que elas sejam. Nós estamos à mercê de pandemias, de tsunamis, do que quer que seja, porque são promessas que podem acabar a qualquer momento, podem não se cumprir. E o ser humano, aqui no caso dos filhos de Deus, fica frustrado com a situação. Agora, deixem-vos dizer um detalhe. Porque é que então o Filho de Deus, ele tantas vezes se esquece, não se relaciona de uma forma direta, objetiva, em fé, em fervor? Se ele sabe que as promessas existem, porque é que ele não tem este relacionamento com as promessas? Por um motivo que nos custa ouvir. Porque nós muitas vezes conhecemos superficialmente as promessas, mas ainda mais superficialmente conhecemos o Deus das promessas. Não sei se deu para entender. Nós muitas vezes conhecemos as promessas. E quanto mais anos nós temos de crentes, quantos mais cultos e mensagens e pregações e células nós já ministramos e ouvimos, mais promessas nós vamos conhecendo. Mas muitas vezes ficamos com esse relacionamento raso com o Deus das promessas. Então eu não posso confiar. Olha que interessante. Eu não posso confiar. Eu não posso me doar. Eu não consigo me entregar a uma promessa de alguém que eu não conheço. E não é um conhecer de ouvir falar. É um conhecer de revelação. É um conhecer de intimidade. E é para esse lugar que Deus nos chama. É para esse lugar que Jesus nos chama quando Ele dá o sim às promessas. E Ele te chama. Tu sabes uma coisa muito interessante? Qual é o significado de promessa? Um dos sentidos mais abrangentes do significado de promessa é compromisso. Olha que curioso. Compromisso. Então quer dizer que esta promessa, as promessas de Deus, elas são um chamamento do seu povo a se comprometer. Não apenas com a promessa, e eu gostaria de deixar isto bem sublinhado, igreja, não apenas com a promessa. Eu não me vou comprometer apenas com o descanso. Eu não me vou comprometer apenas com a possibilidade de ser próspero, de ser feliz, de ser livre. Não, o meu principal compromisso não é apenas com as promessas, é com o Deus das promessas. Esse é o motivo pelo qual, quando eu me relaciono com o Deus, quando eu conheço a Cristo, o autor das promessas, eu consigo esperar nas suas promessas. Eu não fico desanimado, eu não fico frustrado, eu não começo a pensar porque é que esta promessa não se cumpre na minha vida. Olha, está-se a cumprir na vida daquele irmão, mas não se cumpre para mim. Se calhar não é para mim, se calhar não é para a minha família. E montes de conversas e de ideias e de sugestões enganosas começam a vir à nossa mente. Porquê? Porque na realidade, se eu não tenho este relacionamento com o Deus das promessas, o Deus que estabeleceu esta aliança através de Cristo com a minha vida, que me resgatou, se eu não tenho este relacionamento profundo, sincero, como eu vou crer nas promessas? Agora, quando eu tenho esse relacionamento, quando eu busco este Deus das promessas, quando eu busco este Jesus Cristo, esta verdade, algo acontece maravilhoso na minha vida. É que eu consigo entender que as promessas que vêm sobre a minha vida demorem o tempo que demorarem, tenham a forma que ela tiver, não importa, elas fazem parte de um propósito que o meu Deus tem para a minha vida e que no momento certo Ele vai cumprir. E isso é algo fantástico e maravilhoso. Em Números 23:19, eu gostaria de falar de 4 fundamentos das promessas. Eu creio que eles são fundamentais, irmãos. Fundamentais
fundamentais para nós como povo de Deus. Eu queria que vocês imaginassem agora que realmente a nossa vida é como um edifício espiritual. E nós vamos colocar esses fundamentos agora, em relação às promessas. O primeiro fundamento é a origem das promessas. Nós temos que entender isto, irmãos. Nós temos que entender a origem das promessas. Quem dá estas promessas? Porque aqui está um ponto muito, muito importante da nossa vida. Muito importante. Porque se nós não entendemos quem dá, quem é o autor, quem proferiu estas promessas sobre o seu povo, facilmente nós achamos que elas não se cumprirão. E o apóstolo Paulo aqui no texto, ele diz o seguinte de uma forma muito clara. Ele diz assim, porque quantas são as promessas de quem? De Deus. Então as promessas, elas são de Deus. O autor das promessas é Deus. Quantas são as promessas de Deus? E nós entendemos que estas promessas, sendo de Deus e conhecendo minimamente, nem que seja de uma forma superficial, quem é Deus, e todo o seu poder, e toda a sua majestade, e os seus atributos, nós entendemos, se o autor é Deus, se o primeiro fundamento é a origem das promessas, e ela é de Deus, elas são de Deus, então eu entendo, elas são infalíveis. E se elas são infalíveis porque elas são divinas. E sabem porque é que elas são infalíveis? Porque é o próprio caráter justo e santo de Deus que é a garantia dessas promessas. É o caráter santo e justo, porque não é homem nenhum que possa ser corrompido, que possa falhar, que possa não ter condições de cumprir a promessa que Ele fez sobre a tua vida. Não é homem nenhum. É o próprio Deus, é o autor das promessas. As promessas, diz o apóstolo Paulo, de Deus. Quantas são as promessas de Deus? É isso que diz lá em Números 23:19. Números 23:19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Porque estamos a falar de um ser extraordinário. Estamos a falar de um ser puramente divino, eterno, autoexistente, poderoso, criador de todas as coisas. Agora pensa comigo um pouquinho. É este Deus que criou, que escreveu, que deixou as promessas para o seu povo. E é muito interessante quando nós pensamos no caráter, ou no princípio, ou na característica, mais o termo, na característica destas promessas serem divinas. Elas são divinas porque realmente não há nenhum homem que possa prometer as promessas que Deus promete aqui na sua palavra. Nenhum homem. E elas não podem ser alcançadas por dinheiro algum. Tu podes ser a pessoa mais abastada financeiramente. Há promessas que tu não podes comprar. Porque elas são promessas divinas. E não só o autor é divino, como aquele que cumpriu e onde se cumpriram as promessas também é divino, que é Jesus Cristo. E aquele que sela as promessas na tua vida, no teu coração, na tua mente, também é divino, que é o Espírito Santo de Deus. Então é algo inalcançável para o homem. É algo inalcançável. Por isso é que o cristianismo é a religião verdadeira e é aquela que diferencia todas as outras. Porque nenhum Deus se doou, executou e selou as promessas, sendo que a promessa maior é a promessa da salvação na vida do seu povo. Mais nenhuma religião tem isso. Fique claro isso para nós. A segunda coisa, o segundo fundamento, vimos que o primeiro é a origem das promessas, o segundo é a segurança das promessas. Diz o texto que tantas têm nele o sim. Tantas quê? Tantas promessas. Tem nele em quem? Em Jesus Cristo. O sim, o acordo, o tetelestai, a consumação. Tantas. O apóstolo Paulo diz assim à igreja de Corinto, tantas são, tão variadas são essas promessas, que Cristo disse,
sim, Pai, eu executo. Eu executo pelo bem do meu povo, para o benefício do meu povo, para a salvação do meu povo. Há uma confirmação de Cristo, há um sim de Cristo, um amém. É a tradução aqui deste sim, é o amém. Há um amém de Jesus. É Deus a escrever as suas promessas e Jesus a dizer assim, amém, amém, Pai, amém. Por eles, amém. É isto que Jesus está a dizer. E é isto que Paulo está a realçar aqui. Sabem que a promessa maior do Antigo Testamento era exatamente a vinda do Messias. Era a maior promessa. Não é? Quando vamos a Hebreus, nós entendemos que os heróis da fé, eles olharam de longe. Eles esperaram. Era essa promessa que Deus fez desde que o homem caiu, lá no início. Houve estas promessas, este rol de promessas, este livro, estes capítulos infindáveis de promessas sobre o seu povo. E que Jesus disse o sim. E aí tu vês como o Velho Testamento, lá no Antigo Testamento, havia esta grande promessa, que era a vinda do Messias. E ele veio. E o Novo Testamento tem a grande promessa, que é a salvação. Para que todo aquele que nele crê não se perca, mas ele possa ter a vida eterna. Essa é a grande promessa do Novo Testamento. Sabem, esta aliança que nós fazemos com Jesus Cristo, quando Ele nos resgata, quando Ele nos puxa, quando Ele nos atrai, quando Ele nos envolve com o seu amor, não é? Este sim que nós damos a Cristo, na realidade, é um sim que de alguma forma Jesus já deu a Deus. Deus já te escolheu, Deus já te predestinou e Jesus vem e diz assim, olha, vem cá, Jesus te chama através da promessa de salvação. E Ele te chama. E este sim de Jesus para com Deus é um sim absoluto. Por isso Jesus é o amém, Ele é o sim absoluto de Deus. Não há condições de Jesus diante de Deus para cumprir as promessas. É um sim absoluto, é o amém. É o sim absoluto. Da mesma forma, irmãos, nós devemos olhar para estas promessas. Nós devemos conhecer estas promessas. Nós devemos colocar estes fundamentos bem profundos, bem enraizados na nossa vida. Para que a cada dia nós somos desafiados a dar este sim. A cada dia, quando vem a dúvida, quando vem a perturbação, quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, nós somos chamados a dar este sim. Lembrando-nos do quê? Que não foi homem algum que prometeu. E que Jesus já cumpriu e já se cumpriram nele estas promessas. Então naquele momento que nós estamos em baixo, que nós vemos que parece que a coisa não vai acontecer, que a promessa não se vai cumprir em nossa vida, este é o momento que o povo se levanta. Como em Esdras e em reverência, em adoração, ele diz amém. E amém. O terceiro fundamento. Vimos a origem, vimos a segurança. Sabemos que é em Cristo, então nós temos essa segurança, nós vemos a natureza das promessas. É o terceiro grande fundamento das promessas. Como eu tinha dito há pouco, a promessa ela quer dizer compromisso. Olha lá o que é que o texto diz. Quantas são as promessas? Quantas são? Há uma natureza variada de promessas. Calcula-se que na Bíblia hajam cerca de 6.000 promessas, ou mais de 6.000 promessas. Quer isto dizer, meus irmãos, que há uma promessa específica para cada coisa que tu passas na tua vida. Há mais de 6.000, é o cálculo que está mais ou menos feito, mais de 6.000 promessas na palavra de Deus, escritas na palavra de Deus para o seu povo. Promessas de paz, como nós vemos em Isaías 26:3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Promessas de descanso, promessas de esperança, promessas de sabedoria, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. 1.000 cairão à tua direita e 2.000 à tua esquerda e tu não serás atingido. Tantas e tão variadas promessas existem na palavra, mas tantas vezes
nós sabemos disto e não damos o nosso sim às promessas. Mas se Cristo é o amém, se Ele já deu o sim a Deus, porque é que nós permanecemos tantas vezes desacreditando, frustrados com a nossa vida? Então é algo que nós temos que entender nestes fundamentos da origem, da natureza, da segurança, das promessas. Nós temos que entender que todas estas promessas que nós temos escritas neste livro, todas elas, elas apontam para uma grande promessa. E isto é fundamental que nós entendamos, irmãos. Todas as promessas, todas elas apontam para a grande promessa, que é a promessa da vida eterna. Quando nós entendemos isto, algo muda na nossa mente. Nós entendemos que o descanso que eu desejo, que eu anseio, que a prosperidade que eu anseio, que a felicidade que eu anseio, todos esses detalhes, todas essas promessas, todas essas características dessas promessas que são boas, que são divinas, elas têm um objetivo geral do plano de Deus. Todas elas, o objetivo é nos permanecer firmes e comprometidos com a grande promessa, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Como se fosse uma estrada de promessas. Estão a ver? Como se fosse uma grande estrada de promessas que nós caminhamos por ela. Mas que temos o grande troféu, o grande galardão no final, que é a grande promessa, que é a vida eterna. É isso que nos diz a palavra em 1 João 2,25. 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele, Jesus Cristo, nos fez. E esta é a promessa que Jesus Cristo nos fez. A vida eterna. É a grande promessa. Então, meu querido irmão, não julgues que as promessas que tu tanto anseias, elas têm um fim em si mesmo. Que elas são o objetivo final. Não são. Deus dá-te o descanso. Deus te promete o descanso. Sim. Deus te promete a alegria. Sim. Deus te promete a esperança. Sim. Deus te promete família. Sim. Tudo isso é válido. Está aqui neste livro. Mas elas fazem parte de um grande plano. De um grande propósito. A vida eterna. A grande promessa. O maior amém de Jesus foi esse. Por isso ele é o amém de Deus. E a última coisa que nós vemos em relação às promessas, o último fundamento, é o propósito das promessas. Diz o texto que porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. Por nosso intermédio. Olha aqui como é que Cristo nos envolve. Por nosso intermédio. Sabem quando é que nós glorificamos a Deus? Quando é que é por nosso intermédio que este texto está a falar? Quando nós descansamos nas promessas. Quando nós cremos e damos o sim às promessas e nós descansamos nessas promessas. É isso que o texto está a dizer. Sempre que nós descansamos em Deus e nas promessas de Deus, nós estamos a glorificar a Deus. Nós estamos a dizer assim, sim, Pai, obrigado. Eu creio naquilo que tu projetaste, naquilo que tu disseste, naquilo que tu deixaste escrito, que Cristo executou, que o Espírito Santo selou em mim e que eu me movo e que eu me sustento, que a minha vida está edificada em cima desses fundamentos que são as promessas de Deus. Isto é glorificar a Deus. Isto é glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós não ficamos só pelas promessas, como eu dizia no início, e nós somos desafiados a conhecer o Deus das promessas. Sabem? Se calhar vocês conhecem alguém que sabe que há promessas de paz. Sabem que Jesus estabeleceu essa comunhão, restabeleceu a comunhão com Deus, dos seus filhos, essa união mística com Cristo. Mas quantas pessoas sabem essa promessa, mas pouco ou nada conhecem desse Deus? Pouco ou nada conhecem de Cristo?
porque não leem a palavra, não se relacionam, não têm compromisso. Nunca te esqueças disto. Promessa quer dizer compromisso. Em cada promessa que tu desejas para a tua vida, há um chamado ao compromisso com o Deus das promessas. Se tu queres descanso para a tua vida, se tu estás a precisar de descanso, há um chamado de Deus a tu descansares nele, te relacionando com o Deus do descanso. Se tu precisas de uma reviravolta, de uma ação, de um milagre nas tuas finanças, há um chamado de Deus, não apenas a creres na promessa, mas a te relacionares com o Deus das finanças. Aquele que é o dono do ouro e da prata, e por aí vai. Há um chamado. As promessas não são um fim, elas são um meio. Elas são um meio de alcançarmos a grande promessa e termos este relacionamento com o Deus das promessas. Amém? Eu oro para que neste dia tu tenhas sido desafiado e possas ser desafiado a rever as promessas que Deus tem para a tua vida. Se tu não sabes, se tens pouco conhecimento, não sabes em que elas estão, pede ajuda. É fundamental que tu conheças realmente isto que nós vimos aqui. É fundamental que se a tua vida ela não está assente sobre estes fundamentos. E os fundamentos, e nós revemos rapidamente, é a origem das promessas. É Deus quem fala, não é homem algum. Mesmo que já tenham pessoas falhado contigo em relação a promessas que te fizeram, jamais compares isso com uma promessa de Deus. Porque Deus não é homem para que minta. Deus, é o Senhor do universo. É o Criador. E a origem das promessas vem dele. E Deus é imutável. E aquilo que Deus fala é aquilo que se cumpre. No seu tempo, na sua forma, debaixo do seu grande propósito que Ele tem para a tua vida. A segunda coisa que nós vimos foi a segurança destas promessas. Porquê é que eu fico seguro nas promessas de Deus? Porque eu sei que o autor é Deus e eu sei que Cristo, Jesus Cristo é o Amém. Foi aquele que deu o sim. E eu sei e eu conheço que Cristo cumpriu. E nele se cumpre dia após dia e se cumprirá na sua volta a grande promessa. E eu fico seguro, e eu fico enraizado. Ele é a nossa rocha, como nós cantamos. É a nossa rocha. Ele é o Amém, Ele é o sim. É o sim absoluto de Deus. O terceiro fundamento que nós vimos foi realmente a natureza, a variedade destas promessas. São tantas e tantas promessas. Temporais, intemporais, terrenas, eternas, condicionais, incondicionais. São tantas e tão variadas promessas, mas todas elas apontam para uma grande promessa, a vida eterna. Então nós devemos olhar para as promessas de Deus para a nossa vida como algo que nos sustenta, que nos mantém no trilho para alcançarmos esta grande promessa que é a vida eterna. E a última coisa que nós vemos é realmente o propósito das promessas. Porque é que eu quero que se cumpram em mim as promessas de Deus? Qual é o objetivo? Qual é que é o resultado? Qual é o propósito pelo qual eu anseio descanso, liberdade, amor, ser amado, ter uma família? Qual é o grande propósito? O apóstolo Paulo responde aqui. O propósito do fundamento das promessas é glorificar a Deus. Então a promessa que tu tanto anseias ou que ainda não se cumpriu na tua vida, ela tem que glorificar a Deus. Ela tem que ser colocada ao serviço de Deus. Amém? Não corras esse risco de só ficar fixo nas promessas. Não corras esse risco. Relaciona-te com o Deus das promessas. Diz a palavra em Apocalipse 22, aquele que dá testemunho, a tal testemunha fiel e verdadeira de Apocalipse 3 à igreja de Laodiceia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós.
Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, engrandecemos o teu nome. E somos felizes, Senhor. Somos felizes, Senhor, porque nós olhamos para ti e vemos que as tuas promessas, elas são infalíveis. As tuas promessas, elas não tardam, elas não se atrasam. Porque as tuas promessas, Senhor, elas vão de encontro ao teu plano, àquilo que tu tens estabelecido como propósito para a vida do teu povo. As tuas promessas, elas se destinam ao teu povo. E nós estamos aqui, Senhor. Obrigado pela segurança, pela certeza do quão divinas são estas promessas, Senhor. Senhor, nós não queremos o descanso do mundo, nós não queremos a sabedoria do mundo, nós não queremos a liberdade do mundo, nós não queremos a cura do mundo. Senhor, nós queremos tudo aquilo que vem de ti, Senhor, o teu descanso. A liberdade que tu nos dás, a identidade que tu nos conferes. Que glória, Senhor, que graça. Obrigado, meu Pai, meu Jesus, nosso amém, nosso sim. Obrigado porque naquela cruz tudo se cumpriu. E a cada dia tu renovas essas promessas em nossa vida. Tu nos chamas ao compromisso. Tu nos alertas, tu nos constranges. Tu não nos deixas desanimar. Tu nos recordas, Espírito Santo de Deus. Todas essas promessas estão escritas para nós. Não é para o mundo, é para nós, é para o povo de Deus. Ah, Senhor, obrigado por essa segurança, Senhor. Obrigado porque elas são tantas promessas, são tão variadas, Senhor, que nos enchem de alegria. Para cada detalhe da nossa vida, para cada área da nossa vida, Tu tens promessas, Senhor. Tu sabes o que é que cada um de nós necessita. Tu sabes o fundamento que está a faltar em cada um de nós, Senhor. Então nós te pedimos esta manhã, Pai, que através do Teu Santo Espírito de Deus, Tu venhas trazer esse fundamento, Senhor. Tu venhas recordar à nossa mente. Se porventura nos esquecemos, não nos lembramos de tudo aquilo que está escrito na Tua Palavra, Senhor. De todas as promessas de esperança, de alegria, de vida, todas as promessas de salvação, de vida eterna. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Traz isso, sela os nossos corações. E que com cada uma dessas promessas possamos glorificar o Teu nome, ó Deus. Ó Deus, meu Pai. Senhor, eu abençoo no nome de Jesus, com toda a sorte de bênçãos celestiais, todos aqueles que estão em casa, todos aqueles que precisam ser renovados nas suas mentes, no seu coração, precisam ser renovados na sua esperança. Que neste preciso momento o Teu Santo Espírito possa invadir cada lar, cada coração e enchê-los com a Tua glória, Senhor. É isso que nós te pedimos. No nome